Você acredita que os mortos podem falar? Eu também não acreditava, até o dia em que ouvi um dos corpos na funerária gritar por ajuda. Olha, tudo começou quando eu tinha 19 anos. Nossa vida virou de cabeça para baixo com a chegada da pandemia. Eu e minha mãe perdemos nossos empregos, nem deu tempo de nos preparar. As contas foram se acumulando e a gente estava quase perdendo a casa. Nessa situação, eu estava disposta a pegar qualquer trabalho que aparecesse. Todo santo dia eu acordava cedinho e ia bater na porta das agências de emprego. Sempre com aquela esperança, sabe? De que alguma coisa ia mudar. Mas nada vinha. Era um sufoco. O aluguel atrasado pesava nas costas da gente. Parecia uma nuvem escura que não ia embora nunca. Aí um dia, do nada, recebi uma ligação que mudou tudo. Era uma oferta de emprego numa funerária, para trabalhar como maquiadora. Nem pensei duas vezes, aceitei na hora. Para mim, era só um jeito de colocar comida na mesa, pagar as contas. Mal sabia eu que estava entrando num mundo cheio de segredos, um negócio bem sombrio que ia me perseguir por um bom tempo. Então, foi assim que aconteceu a primeira coisa estranha. Eu estava lá na sala de maquiagem da funerária, sozinha, rodeada por 8 corpos. Tava acabando de maquiar uma senhora de idade quando escutei um grito que me gelou a espinha. Me ajuda, mãe. Foi o que ouvi. Parecia que vinha de um dos corpos ali. Meu coração quase saiu pela boca. Fiquei com medo até de me virar. Minhas mãos começaram a suar e o ar ficou pesado. Quando finalmente criei coragem para olhar, vi que o corpo de um homem estava com a boca aberta. Os lábios dele tremiam, como se ainda estivesse tentando falar. Foi um dos momentos mais assustadores que já passei na vida. Saí correndo daquela sala. Aquele pedido de ajuda não saía da minha cabeça, ficava ecoando. Eu não conseguia acreditar no que tinha visto. Tentei me convencer que era só minha imaginação, mas o medo que senti foi tão grande que não dava para fingir que nada tinha acontecido. Agora vou contar o que aconteceu depois daquele dia. Eu comecei a prestar mais atenção em tudo ao meu redor, sabe? Mas parecia que a funerária tinha vida própria, era esquisito. Uma noite eu estava lá terminando meu trabalho, quando de repente vi uma coisa que me deu um susto. Era uma figura toda de branco atravessando o corredor. E não foi só uma vez, não. Ela aparecia sempre no mesmo lugar, andando para lá e para cá, como se tivesse perdida. Isso virou rotina, quase toda noite eu via ela lá. Mas o mais estranho era quando eu ia checar as câmeras de segurança. Adivinha? Nunca tinha nada nas gravações. Era como se só eu conseguisse ver aquilo. Comecei a ficar com a sensação de que estava sendo observada o tempo todo. Foi me deixando meio paranoica, para falar a verdade. Decidi perguntar para os outros funcionários se eles tinham notado alguma coisa estranha, mas ninguém sabia de nada, ou pelo menos era o que eles diziam. Sei lá se estavam escondendo algo de mim. Toda vez que eu via aquela figura, sentia um frio na espinha. O medo só aumentava. Eu tinha certeza que tinha algo muito errado acontecendo naquele lugar. Era uma sensação horrível. Uma noite, aconteceu uma coisa que me deixou completamente sem chão. Eu estava lá, fazendo meu trabalho de sempre, quando de repente apareceu um homem na sala pedindo água. Mas não era um homem normal, não. Ele parecia muito doente, todo manchado de escuro na pele. Juro que parecia que tinha acabado de sair de um túmulo. O que me deixou mais assustada foi que eu sabia que a funerária estava toda trancada. Não tinha como alguém entrar ali sem que eu visse. Fiquei paralisada de medo no começo, mas aí, não sei porquê, alguma coisa me fez ir até a cozinha pegar a água que ele pediu. Quando voltei para a sala, acredita que ele tinha sumido? A porta continuava trancada e não tinha sinal de ninguém. Era como se aquele homem nunca tivesse existido. Mas eu tinha certeza do que vi. Depois disso, não consegui mais ficar tranquila. Sentia como se aquela presença tivesse ficado ali, me assombrando. Era como se algo estivesse me perseguindo, mas era uma coisa que eu não conseguia explicar. Comecei a ficar obcecada tentando entender o que estava acontecendo. Mas quanto mais eu tentava, mais parecia que eu estava perdendo o juízo.
Cada dia que passava, eu sentia que minha sanidade estava se desfazendo um pouquinho. Era uma sensação horrível. Olha, teve um dia que aconteceu uma coisa que me deixou completamente apavorada. Eu tinha acabado de maquiar uma mulher e, numa brincadeira boba, perguntei se ela tinha gostado do resultado. Você não vai acreditar no que aconteceu. Os lábios dela se mexeram e formaram um sorriso. Eu fiquei paralisada, sem acreditar no que estava vendo. Mas o sorriso estava lá, bem nítido e real. Aquele sorriso parecia que estava zombando de mim, sabe? Fiquei tão assustada que tropecei para trás e caí no chão. A queda foi feia, senti uma dor forte no tornozelo. Tive que ir para o hospital e, mesmo com uma dor insuportável, o médico disse que era só uma luxação leve, mas o estrago já estava feito na minha cabeça. Eu não sabia mais em quem ou no que acreditar. Depois disso, comecei a evitar falar qualquer coisa enquanto estava trabalhando. Só de pensar que os mortos podiam me ouvir e reagir já me dava arrepios. Era uma ideia insuportável, mas eu não conseguia tirar isso da cabeça. A partir daquele momento, eu sabia que estava completamente envolvida em algo que não podia controlar. Era uma sensação terrível, como se eu tivesse sido puxada para um mundo que eu não entendia e não sabia como lidar. Com o tempo, comecei a notar que eu estava mudando. De repente, me vi interessada por coisas que antes nem passavam pela minha cabeça. Comecei a procurar sobre ocultismo e até fui parar em centros de quimbanda e candomblé. Eu estava desesperada por respostas. Ou talvez só quisesse achar um jeito de me proteger de tudo aquilo. Me enfiar nos estudos de magia negra e rituais me dava uma sensação de que eu estava no controle, mesmo que fosse só um pouquinho. Era como se eu estivesse tentando achar algum sentido no meio daquela loucura toda. E olha só que estranho. A figura do diabo que antes me dava medo começou a ficar familiar. Era como se fosse uma presença constante do meu lado. Chegou uma hora que eu já nem sabia mais o que era real e o que era coisa da minha cabeça. A funerária tinha virado uma extensão da minha mente perturbada. Era um lugar onde o sobrenatural parecia tão real quanto a vida normal que eu tentava levar. Eu me sentia perdida. Era como se eu tivesse caído num buraco sem fundo, onde tudo que eu achava que conhecia tinha virado de cabeça para baixo. Às vezes eu me perguntava se algum dia ia conseguir voltar ao normal, ou se aquela confusão toda ia ser minha nova realidade para sempre. No meio de toda essa bagunça na minha vida, acabei me envolvendo com um colega do trabalho. Ele também estava arrasado por causa da pandemia e tinha perdido a mãe. A gente meio que se apoiou um no outro, mas nosso relacionamento era meio desesperado. Não demorou muito para ele se afundar na própria tristeza. Aí um dia aconteceu o pior. Ele não aguentou mais e tirou a própria vida. Fiquei arrasada, me sentindo culpada e ao mesmo tempo com um vazio enorme. A morte dele foi como um soco no estômago. Me empurrou ainda mais fundo naquele buraco que eu já estava caindo, sabe? Acabei me afundando mais naquele lado sombrio que eu já estava explorando. Perder alguém próximo naquele lugar que já era cheio de morte e desespero foi demais para mim. Senti que não tinha mais saída. Era como se eu estivesse sozinha, cercada pelos meus medos. Parecia que tinha sombras e vozes me puxando cada vez mais para baixo. Eu não sabia mais o que fazer. Cada dia era uma luta para continuar em pé. Às vezes eu pensava se algum dia ia conseguir sair daquela situação ou se aquele pesadelo ia ser minha vida para sempre. Era um sufoco, como se eu estivesse me afogando e não conseguisse encontrar a superfície. Depois de tudo que passei naquela funerária, percebi que precisava sair dali antes que perdesse completamente o juízo. Então, tomei coragem e pedi demissão. Consegui um emprego bem mais tranquilo, fazendo maquiagem num salão de beleza. Aos poucos, fui tentando recuperar minha vida. Tentei deixar para trás todas aquelas coisas assustadoras que aconteceram. Não vou mentir, ainda tenho pesadelos e às vezes as lembranças voltam para me assombrar. Mas estou tentando seguir em frente. Quero me afastar o máximo possível daquele mundo sombrio. Não é fácil contar essa história, mas eu precisava tirar esse peso do meu peito.
Espero que quem está ouvindo ou lendo isso consiga entender uma coisa: o sobrenatural é bem mais real do que a gente imagina. Às vezes me pego pensando se tudo aquilo realmente aconteceu ou se foi só coisa da minha cabeça. Mas aí lembro de cada detalhe, de cada sensação e sei que foi tudo real. É difícil explicar para quem nunca passou por algo assim. Só sei que depois de tudo isso, nunca mais vou olhar para o mundo do mesmo jeito. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.